Quando estive lá, encontrei o presidente do país, Miguel Díaz-Canel, e perguntei diretamente a ele: "Você acha que o povo cubano vai se render?" E ele respondeu: "Ninguém quer voltar ao período anterior a 1959. Essa é a questão fundamental." Conversamos com muitas pessoas lá, profissionais, trabalhadores, e ninguém quer retornar à época em que estavam, na prática, escravizados pelos Estados Unidos. Ninguém quer isso. Um número muito grande de civis vai se tornar guerrilheiro. Eles não querem, mas se forem forçados, o farão. Eles se recusam a ser escravizados pela máquina econômica dos Estados Unidos. Eles vão reagir e veremos um banho de sangue. Por isso, espero muito que prevaleçam algumas mentes sensatas nos Estados Unidos e que não haja um ataque ao país. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada por se juntarem a nós. Eu sou Lena Petrova, com um novo episódio do podcast Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje tenho o grande prazer de receber novamente Vijay Prashad em nosso programa. Vijay é um historiador de destaque, um jornalista prolífico e o diretor executivo do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. Vijay, bem-vindo de volta ao programa. É ótimo vê-lo novamente. É bom estar com você. Obrigado. É ótimo ter você aqui. Notei que recentemente você viajou para Cuba e estou realmente ansioso para ouvir mais sobre sua viagem e sobre como o bloqueio de petróleo imposto por Trump afetou as comunidades locais. Mas antes, eu gostaria de abordar a questão mais ampla da brutalidade e da violência dos Estados Unidos em sua política externa. Há alguns dias, em 27 de março, o presidente Trump disse, e cito, "Cuba é a próxima." Isso foi dito em meio ao bombardeio de Teherã. Cerca de 2 semanas atrás, Donald Trump disse, e cito, "Acredito que terei a honra de tomar Cuba. Acho que posso fazer o que quiser com ela." Fim da citação. Então, enquanto ele bombardeia universidades, hospitais e escolas no Irã, ele ameaça a próxima vítima, tentando, na prática, sufocar o governo cubano até a submissão. O desprezo pelo direito internacional e pela diplomacia chega a parecer surreal. Como você interpreta essa postura agressiva e, eu diria até o puro militarismo da administração Trump? Sim, quero dizer, você sabe, é verdade que no dia 3 de janeiro, o Sr. Trump apenas acelerou a brutalidade das políticas dos Estados Unidos quando o país invadiu a Venezuela e sequestrou o presidente. Quero dizer, é simplesmente incrível que os Estados Unidos possam entrar tão rapidamente em um país, decapitar seu principal líder, levá-lo embora e depois exercer uma pressão imensa sobre o país para que pare de enviar petróleo para Cuba. Esse foi o início daquela campanha. E então, eles efetivamente anunciaram um embargo de petróleo a Cuba, bem no meio das negociações com os iranianos, nas quais os iranianos realmente não tinham nada a negociar, porque eles não têm um programa de armas nucleares. Ainda assim, de boa fé, os iranianos foram às negociações em Genebra, conversas que estavam sendo mediadas pelo ministro das Relações Exteriores de Omã, um diplomata muito íntegro. O ministro disse que eles estavam tão próximos de um acordo final que o Irã havia concordado com quase tudo na pauta dos Estados Unidos. E veja, no limiar da cerimônia de assinatura, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã, decapitando o Estado ao matar o líder supremo Ali Khamenei e, ao mesmo tempo, bombardeando uma escola, matando 180 crianças. Veja, a brutalidade é acompanhada pelas mentiras. É uma palavra forte de se usar, mentira. Mas não se pode negociar de boa fé com alguém que chegou tão perto de um acordo. Você está mentindo para eles ao negociar e depois ir lá e bombardeá-los de qualquer maneira. Veja, os Estados Unidos disseram, estamos negociando com os cubanos. Eu estive em Havana. O governo cubano reconheceu que houve algumas conversas de alto nível, mas não houve realmente uma negociação. Porque o que está em jogo? Quero dizer, mais uma vez, os Estados Unidos, como se estivessem lendo um roteiro, dizem, bem, vamos decapitar a liderança.
Em outras palavras, o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, tem que se afastar. Ora, não cabe ao Sr. Trump, nem a Marco Rubio, nem aos Estados Unidos dizer quem deve ou não deve ser o chefe de governo em Cuba. Esse é um processo interno de Cuba. Então o governo cubano olhou para o roteiro da negociação e disse: não há nada para negociar aqui. Obviamente, Cuba quer o fim do embargo. É um embargo ilegal. Ele não deveria existir em primeiro lugar. Mas falando sério, não dá para confiar que os Estados Unidos iniciem uma negociação se vão te bombardear de qualquer jeito. Mentiras, baseadas em mentiras, e depois violência brutal. Veja, o roteiro aqui se parece mais com o do Irã do que com o da Venezuela. Será que os Estados Unidos vão esmagar Cuba, como tem feito com o Irã? Mas é claro, Trump também disse, e aqui vai a última coisa que direi sobre isso. Trump disse: primeiro o Irã, vou lidar com o Irã, depois Cuba. Eles não estão tendo facilidade em lidar com o Irã. Na verdade, o Irã está em vantagem. O Irã ainda tem mais degraus na escada de escalada. Os Estados Unidos e Israel basicamente se esgotaram. Eles não sabem o que fazer em seguida. Não previram que os iranianos resistiriam e, de fato, seriam capazes de mostrar que têm suprimentos para continuar atacando Israel e bases dos Estados Unidos nos Estados Árabes do Golfo. Os iranianos só agora começaram, lentamente, a soar o alarme, de modo que, a partir do Iêmen e do Iraque, há ataques contra instalações dos Estados Unidos e contra Israel. Então, sim, as coisas não estão indo muito bem para o Sr. Trump. Ele começou 2026 com extrema violência e desrespeito ao direito internacional. Não está indo muito bem para ele, porque os iranianos parecem estar empurrando os Estados Unidos e Israel para uma situação em que talvez precisem se render. Exatamente. Certamente parece ser o caso. Acho que o Irã tem todas as cartas na mão, e qualquer observador pode ver o que realmente está acontecendo, e a falta total de racionalidade por parte do governo Trump. Mas quando pensamos em Cuba, o bloqueio efetivo, o embargo de petróleo, começou após a ordem de Trump, quando, sem qualquer evidência, ele afirmou que Cuba desestabiliza a região por meio da migração e da violência e promove esquemas para prejudicar os Estados Unidos e apoiar países hostis. Agora, quero discutir rapidamente essa parte, porque sei que muitas pessoas aqui nos Estados Unidos ouviram isso e automaticamente assumiram que era verdade. Mas, para qualquer observador, qualquer pessoa que realmente se aprofunde nessas questões, essas declarações são claramente absurdas. Tendo você mesmo estado em Cuba, qual é a sua opinião sobre essas razões oficiais para a guerra econômica de Trump contra Cuba? Take on these official reasons for Trump's economic warfare on Cuba? Bem, em primeiro lugar, Cuba é um lugar muito interessante. Fica a apenas 90 milhas da costa dos Estados Unidos. Durante boa parte de sua história moderna, pelo menos de 1898 a 1959, Cuba foi, na prática, uma colônia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos inicialmente invadiram Cuba em 1898 e, depois da emenda Platt, passaram a controlar efetivamente a política e os assuntos cubanos. Apesar de existirem, digamos, governos independentes, eles basicamente se curvavam à política dos Estados Unidos. E veja, Havana estava cheia de hotéis americanos. Os Estados Unidos dominavam o fornecimento de eletricidade e de água em Cuba. As grandes plantações eram dominadas por empresas açucareiras dos Estados Unidos e assim por diante. Quero dizer, era uma colônia norte-americana. Em 1959, o povo se levantou, liderado por Fidel Castro e pelo Movimento 26 de Julho. Eles derrubaram o governo de Fulgêncio Batista, que fugiu do país, e começaram a desenvolver um projeto soberano. Desde o início, porém, os Estados Unidos impuseram um bloqueio ilegal ao país. Em outras palavras, não se tratava apenas de os Estados Unidos dizerem: não vamos negociar com vocês. Isso está perfeitamente dentro dos direitos dos estados, mas eles disseram que ninguém mais poderia negociar com Cuba. Foi aí que o governo dos Estados Unidos violou a Carta das Nações Unidas.
States government violated the UN Charter. No country has a right to tell other countries that they can't trade Nenhum with país tem o other direito de dizer a outros países que eles não podem comercializar com um terceiro país. Isso viola a Carta da ONU, porque não há nenhuma resolução do Conselho de Segurança da ONU dizendo que um país deve ser sancionado. E não há nenhum chamado do Conselho de Segurança dizendo que os Estados-membros precisam seguir tal resolução. Portanto, a política dos Estados Unidos é totalmente ilegal. E essa política realmente sufocou o processo cubano. Ela limitou a soberania de Cuba. Agora, Cuba tem suas próprias formas democráticas. Eles têm eleições, uma Assembleia Nacional, delegados que são eleitos e um processo para escolher a liderança e assim por diante. Eu não acho que Cuba esteja sofrendo por falta de democracia. Quero dizer, os Estados Unidos não deveriam ser os primeiros a falar sobre democracia, porque com o colégio eleitoral e todas as formas bizarras pelas quais o dinheiro já, sabe, se infiltrou na democracia norte-americana, ou pelo menos na democracia eleitoral, é muito difícil levar o sistema dos Estados Unidos como modelo a ser imposto a outros países. Cuba tem sua própria estrutura democrática. Não é preciso uma mudança de regime para trazer democracia. Certamente, há uma mudança de regime que precisa acontecer, e essa é a do bloqueio. Se Cuba não tivesse esse bloqueio, o avançado aparato científico cubano poderia estar vendendo medicamentos farmacêuticos pelo mundo, poderia estar produzindo-os em larga escala. Cuba, você sabe, por causa de seu sistema educacional e de saúde tão bons, tem sido pioneira em várias abordagens diferentes para a neuropatia. E veja uma lista inteira de coisas. Não quero entrar em detalhes, mas Cuba tem a capacidade de ser completamente autossuficiente como país. Obviamente, ao negociar no mercado mundial, ela não tem mais do que 40% de suas necessidades de combustível no momento, mas está aumentando isso, ampliando o uso de energia solar. Precisa ser capaz de produzir baterias. Todas essas são coisas que Cuba poderia fazer se pudesse importar as matérias-primas necessárias. Os Estados Unidos não estão permitindo isso. O que precisa ser derrubado é o regime do bloqueio. Essa é a mudança de regime necessária, não o chamado regime que governa o país. Eu realmente não acho que nenhum dos argumentos sobre democracia e afins seja coerente. O único argumento coerente é o de acabar com o bloqueio. Ele prejudicou seriamente a capacidade do governo cubano, de todos os governos desde 1959, de criar um sistema soberano. Os Estados Unidos tentam derrubar o governo desde 1959 e não conseguiram. Quando estive lá, encontrei o presidente do país, Miguel Díaz-Canel, e perguntei diretamente: "Você acha que o povo cubano vai se render?" E ele disse: "Ninguém quer voltar ao período anterior a 1959. Essa é a questão fundamental. Conversamos com muitas pessoas lá, profissionais, trabalhadores, e ninguém quer voltar ao período em que estavam na prática escravizados pelos Estados Unidos. Ninguém quer isso." Com certeza. E as verdadeiras vítimas, como você mencionou, são os cubanos, pessoas comuns. O verdadeiro objetivo de Trump é prejudicar o povo cubano e tornar a dor insuportável, o que, em teoria, lhes daria um incentivo para se voltarem contra o próprio governo. É aquele padrão de lavar e repetir. Vimos isso no Irã, vimos em muitos outros países. E é de conhecimento geral que as sanções prejudicam desproporcionalmente os civis, não a liderança. Marco Rubio, que adora mencionar sua herança cubana com ambris. Pelo menos eu realmente não vi nada. Ele não comentou sobre a imensa crise humanitária que está se desenrolando como resultado das políticas que ele próprio ajudou a formular. Quedas de energia em toda a ilha afetam os sistemas de abastecimento de água, o armazenamento de alimentos, os hospitais, as UTIs. E pelo que entendo, Cuba já estava meio que em estado crítico mesmo antes de janeiro deste ano. Conte-nos sobre o impacto humanitário do bloqueio de Trump e sobre as coisas que você vivenciou e viu durante sua viagem para lá.
Bem, a primeira coisa que acho que precisamos reconhecer é que no mundo moderno, a energia é essencial. Quero dizer, é o sangue vital, como a água. Mas então, a água não está disponível sem energia. Não temos poços aos quais se possa simplesmente ir e tirar água manualmente. Tudo no mundo moderno depende da eletrificação, ou do diesel, ou de algum outro tipo de combustível. Cortar o combustível significa cortar a vida moderna para o povo cubano. O que se vê nas ruas de Cuba são pessoas voltando a usar carroças. Eu vi 3 delas sendo conduzidas pelas ruas. Por quê? Porque a gasolina é simplesmente muito difícil de conseguir. E se você consegue, ela é cara, então é preciso economizá-la. As pessoas estão andando mais. O governo cubano anunciou menos dias de trabalho. As pessoas não conseguem água o tempo todo, o que coloca em risco a higiene e o saneamento. Visitei um hospital neurológico onde o médico, Dr. Pilota, foi extremamente comovente. Ele falou sobre como pacientes com tumores cerebrais, epilepsia e outras condições não podem ser tratados porque a maior parte dos equipamentos precisa de eletricidade e não dá para operar o cérebro de alguém usando um gerador, já que a corrente elétrica oscila. E isso não é, você sabe, algo em que se possa usar corrente contínua. Você não pode se dar ao luxo de ter oscilações de frequência e coisas do tipo. Então, você sabe, a vida moderna simplesmente para educação, saúde, transporte, os preços dos alimentos sobem. Fica difícil produzir fertilizante para a próxima safra. Quero dizer, você escolhe o exemplo. A vida cotidiana é profundamente afetada. E isso é um crime. Essa é uma política de caráter genocida. Você está negando a eles. Não apenas gasolina. Está negando medicamentos. Está negando o mundo moderno. Está negando o modo como tudo funciona. Hoje em dia, nada funciona sem energia. Você sabe, não dá mais para ter um burro no quintal, girando uma roda para produzir eletricidade. Meu avô costumava ter uma pequena usina elétrica que era alimentada com restos da casa e de animais, uma chamada usina de gás de esterco, que mantinha as luzes acesas e tudo mais. Essas coisas simplesmente não existem mais. Dependemos da energia, e isso é uma crueldade. Por isso, fico feliz que hoje, enquanto falamos, pela primeira vez desde o início de dezembro, um carregamento de combustível tenha chegado a Cuba. E isso é muito importante. E se não me engano, é um petroleiro russo transportando o quê? 100 mil toneladas de petróleo para Cuba. E de alguma forma, por algum milagre, parece que o governo Trump permitiu que a entrega acontecesse. Então isso certamente é um sinal encorajador. Mas é bastante surpreendente, não é? Não, mas é muito encorajador. E a propósito, não quero tirar conclusões precipitadas, porque essas coisas muitas vezes acontecem por acaso. Mas o navio em si tem um nome interessante. O navio se chama Anatoly Kolodkin. Agora, esse é um nome russo. Pode não significar nada para a maioria das pessoas, mas significa algo para pessoas como eu, que se interessam por direito internacional. Anatoly Kolodkin foi um importante jurista soviético que foi membro da Corte Internacional de Justiça. Ele também foi um dos juristas do Tratado sobre o Direito do Mar. Esse é um gesto muito interessante. Não sei se alguém na Rússia fez isso de propósito, mas de certa forma os Estados Unidos violaram o direito internacional, o direito do mar e o direito dos oceanos, ao impedir que navios de terceiros entrassem em Cuba. Sabe, é uma relação entre Cuba e outro país. Desde que não precise passar pelas rotas marítimas de um terceiro país, a menos que, claro, as leis internacionais do mar lhe deem o direito de atravessar essas rotas.
Anatoly Kolodkin teve um papel na redação das leis que regem tudo isso. Então é muito interessante que ou foi algo acidental, acidentes históricos acontecem, ou alguém na Rússia disse, vamos escolher o Anatoly Kolodkin para transportar as 100 mil toneladas métricas de petróleo para Cuba. Porque esse jurista soviético teve um papel tão importante na elaboração das próprias leis que os Estados Unidos estão violando. In writing the very laws the United States is violating. So there's a little piece of history. Então aqui vai um pequeno trecho da história para quem se interessa. O Anatoly Kolodkin atracou em Matanzas, Cuba. Ele vai descarregar o petróleo. É uma questão muito importante. E igualmente importante é o fato de que, devido à forma como o exército dos Estados Unidos estava abordando petroleiros que saíam da Venezuela antes de 3 de janeiro, em dezembro de 2025, o exército russo realmente enviou um destacamento de tropas a bordo do Anatoly Kolodkin, caso ele fosse abordado. O que é interessante porque, se os estadunidenses tivessem abordado o navio, teriam tido que enfrentar tropas russas a bordo. E isso teria sido um confronto muito sério, uma espécie de nova crise dos mísseis em Cuba. A new kind of Cuban missile crisis. But I think Mr. Trump probably wanted to... Mas acho que o Sr. Trump provavelmente quis evitar que isso acontecesse em alto mar. Não sei exatamente por que ele permitiu que o navio passasse. Quer dizer, é verdade que ele tem muita coisa nas mãos lidando com o Irã? Há muita coisa acontecendo por lá. Além disso, o Sr. Trump está tentando encontrar uma saída para a guerra na Ucrânia e ainda não conseguiu resolver isso. Acho que agravar as tensões com a Rússia não ajudaria em nada. Então, isso é um sinal muito bom. Agora, será que isso significa que o México e outros países vão seguir o exemplo e também romper esse embargo ilegal de petróleo? Não sei, mas espero sinceramente que sim. Bem, sabe, em memória de Anatoly Kolodkin, que faleceu há algumas décadas. Muito bem, senhor. Anatoly Kolodkin, who died some decades ago, well played, sir. No, that is fascinating, and I'm so glad you brought it out because it certainly Não, adds more color isso é to- fascinante. to- E to fico these muito events feliz and que for você it tenha to be mencionado, sensitive. porque certamente dá mais cor a esses acontecimentos e coloca as coisas em perspectiva. Fico me perguntando se isso é coincidência ou não, mas mesmo que seja, acho que é muito simbólico, com certeza. Tenho visto, em relação à catástrofe humanitária que vem se desenrolando como parte das ações de Trump em Cuba, relatos que são realmente trágicos. Há relatos de aumento de doenças não tratadas e atrasos em cirurgias em toda Cuba. Milhares de crianças estariam esperando por cirurgia sem poder realizá-la, porque há pouquíssima eletricidade e uma grave escassez de remédios e equipamentos. There are shortages of medicine and equipment, plus the embargo contributes to food insecurity. Além disso, o embargo contribui para a insegurança alimentar, é claro, e para o colapso das cadeias de suprimentos. Assim, os serviços públicos estão parcialmente entrando em colapso. E como você mencionou, o governo instituiu uma cota emergencial de gasolina de apenas, pelo que li, 5 galões por dia. Por favor, me corrija se não for esse o caso. Mas isso certamente afetou todos os aspectos da vida civil. Acho que muitas pessoas ao redor do mundo, e certamente nos Estados Unidos e no Ocidente, não entendem o quão devastador esse bloqueio tem sido. O que me choca é que, enquanto essa crise se desenrola em Cuba, o presidente Trump emitiu uma série de mensagens comemorativas, e uma delas me chocou particularmente. Ele disse que Cuba parecia estar prestes a cair, que estava desmoronando. Essas foram as palavras dele. Então, na verdade, isso é um ato deliberado de guerra, apenas por meios econômicos, não é? Just by economic means, isn't it? That's exactly what it is in a sense, because É exatamente isso, de certo modo, sabe? Porque, como eu disse, o combustível é a essência da vida humana. É o que move tudo. Se você começar a estabelecer cotas para gasolina, vai acabar estabelecendo cotas para educação, vai desacelerar as cirurgias, todas essas coisas, certo? Porque é inevitável. Quando o suprimento de combustível é limitado, é preciso fazer escolhas. Essa é uma situação brutal. Há brutalidade embutida nisso, e não há outra forma de enxergar. As pessoas não conseguem fazer coisas básicas. Lavar roupas, cuidar dos filhos.
Quero dizer, coisas básicas se tornam difíceis, porque os sistemas de água precisam de energia, as fábricas precisam de energia, a produção de equipamentos médicos precisa de energia, tudo precisa de energia. E se você não a tem em quantidade suficiente, fica preso. Isso mesmo. É realmente comovente. Quero dizer, sabe, é uma população de 10 milhões de pessoas, uma população muito pequena. E este é um embargo cruel e desnecessário. É ilegal, claro, mas também é cruel e desnecessário. Eu simplesmente não vejo o que os Estados Unidos acham que podem alcançar com isso. Sim, certamente não está claro. Alguma negociação ou conversa direta e de alto nível entre o governo cubano e a administração Trump. Vi apelos por mediação através do Vaticano, mas não está claro se há algum diálogo entre os dois estados. Sabe, não vai haver 1º de abril em 2026, nem dia da mentira, porque parece que todo dia é dia da mentira. Veja, o Sr. Trump anuncia, estou negociando com os iranianos. E os iranianos respondem, não, você não está. Não estamos negociando com você. Não há negociação acontecendo. Aí ele diz, estou negociando com os cubanos. Quero dizer, sabe, onde está a realidade e onde está a encenação? É muito difícil dizer o que é real e o que não é. E então, claro, há contatos de alto nível, e acho que isso é basicamente uma questão de jargão diplomático. Há uma diferença entre contato e negociação. Sabe, a porta está aberta. As pessoas estão conversando. Elas continuam conversando, porque ao conversar, você mantém a janela ou a porta aberta. Mas isso é diferente de uma negociação. Porque, para haver uma negociação, é preciso haver uma proposta sobre a mesa. É preciso haver um documento sério que você possa analisar e dizer quais são as implicações disso. Aí você pode voltar e dizer, olha, esta é uma proposta incompleta, porque implica nisso, mas não concordamos naquilo. E assim por diante. Não acho que esteja acontecendo uma negociação no sentido técnico. Eles certamente estão conversando no mais alto nível. Se alguém quiser chamar isso de negociação, então é uma negociação. Ok, mas não acho que haja uma proposta na mesa, porque a proposta dos Estados Unidos, que surgiu inicialmente, era para uma mudança de governo. Isso está fora de questão, porque os cubanos a rejeitaram. Sabe, eles dizem, nós negociamos, mas não com base nessa proposta. Não com base nessa proposta. Então é uma questão técnica, na verdade. O que você está falando é uma questão técnica. Sim, eles estão conversando. Sim, há contato. Mas não acho que exista uma proposta que alguém tenha aceitado como base para uma negociação. Acho que ainda não chegamos lá. Acho que há contato, acho que há conversas, mas não acho que uma proposta tenha sido aceita por ambos os lados como base para a negociação. Como isso funciona é o seguinte: eu apresento uma proposta a você. Você precisa aceitá-la, não no sentido de assiná-la, mas de reconhecê-la como uma proposta que vale a pena negociar. Então começa-se a negociação. E se você concordar com o que foi negociado a partir dessa proposta, então há um acordo. Esse acordo passa a ser a base para um tratado, ou apenas para um acordo de nível inferior que possa ser colocado em prática para reduzir um conflito. Mas eu não acho que chegamos ao ponto, entre Cuba e os Estados Unidos, em que ambos os lados tenham concordado com uma proposta para negociar. Portanto, nesse sentido técnico, não é uma negociação. Mas de resto, é claro que eles estão conversando. Bem, em que momento você acha que um bloqueio poderia escalar para um conflito aberto? Quero dizer, Trump está dizendo abertamente que Cuba é a próxima. Outro dia, acho que durante algum evento patrocinado pela Arábia Saudita, que aconteceu em 27 de março, se não me engano, ele disse, Cuba é a próxima, mas finjam que eu não disse isso. Então, ele está enviando essas mensagens. Embora, é claro, neste ponto,
eu não acho que alguém realmente confie no que ele diz, porque ele está se descredibilizando a tal ponto que, sabe, basicamente, infelizmente, isso acabou virando apenas ruído. E as pessoas estão, você sabe, como você mencionou, não temos certeza se devemos acreditar nisso, já nem sabemos mais o que é verdade. Mesmo assim, de certa forma, por vir da Casa Branca, por vir do presidente, ainda tem peso. Então, quando ele diz Cuba é a próxima, devemos esperar que esse bloqueio realmente escale para um conflito aberto quando o presidente Trump se cansar do Irã e perceber que está realmente perdendo e que não há outro caminho a não ser negociar com o Irã de boa fé. Quer dizer, como? Se eu soubesse a resposta para essa pergunta, teria investido dinheiro no mercado de ações. Eu sei que há um jovem, ou talvez um professor ou mestre chinês que está se destacando na internet por supostamente prever coisas e assim por diante. Eu realmente não sou a favor desse tipo de abordagem à realidade humana, porque, sabe, as relações internacionais e a realidade humana não são previsíveis dessa forma. Existem caminhos, talvez 6 ou 7 possibilidades, mas acho irresponsável dizer é isso que eu acho que vai acontecer. Porque, sabe, há tantas variáveis. E a vida humana é cheia da incerteza dessas variáveis e das escolhas que as pessoas fazem. Sabe, nesse caso, a escolha que o gabinete dos Estados Unidos faz são apenas alguns homens que vão decidir se causarão mais destruição em Cuba, além da que já causam. Então é difícil entender o que se passa na cabeça deles. Acho que seria extremamente irresponsável da parte deles, como guardiões do poder dos Estados, tentar derrubar a Revolução Cubana. Mas é difícil compreender, sabe, quais são os limites dos senhores que comandam os Estados Unidos neste momento. Eu teria dito que foi imprudente da parte deles, como guardiões do poder dos Estados Unidos, terem atacado o Irã, mas fizeram isso mesmo assim. Quer dizer, o que é isso? Não me custa nada dizer que acho que eles farão isso ou aquilo, mas também acho que é responsável, de certo modo, fazer esse tipo de afirmação preditiva. O que eu quero dizer é que espero que eles não o façam. Espero que não ataquem Cuba diretamente com uma invasão militar, porque não acho que será tão fácil quanto eles imaginam. Acredito que o povo cubano está altamente motivado a revidar. A perda de vidas humanas seria enorme, porque as pessoas lutariam com equipamentos que não são necessariamente defensivos para elas. Elas colocariam suas vidas em risco. Um número muito grande de civis se tornaria guerrilheiro. Eles não querem ser escravizados pela máquina econômica dos Estados Unidos. Eles vão lutar. E então veríamos um banho de sangue. Portanto, espero muito que prevaleçam algumas mentes sensatas nos Estados Unidos e que não haja ataque ao país. Vijay, quando você viajou por Cuba, disse que se encontrou com um cirurgião, com o presidente Díaz-Canel, com outros líderes e tenho certeza também com pessoas comuns. Durante sua viagem, enquanto se encontrava com o povo cubano, o que mais te chamou a atenção? O que mais se destacou para você ao relembrar sua viagem? O que mais se destaca do seu tempo lá? Bem, quero dizer, o mais chocante mesmo é a falta de transporte nas ruas. É chocante. A quantidade de pessoas andando por aí. Sabe, elas estão caminhando longas distâncias para chegar ao trabalho. Conversei com uma enfermeira que andou 2 horas para chegar ao serviço. É uma loucura. Quero dizer, é literalmente uma loucura. Isso não é bom para uma sociedade moderna. Uma enfermeira ter que chegar cansada ao trabalho. Não é bom para ninguém. Isso me marcou muito. Mas também a força de vontade das pessoas é bastante impressionante. Elas sabem o que têm e sabem o que podem perder. E eles sabem que se permitirem a queda deste governo, talvez surgissem novos shoppings e talvez as coisas ficassem mais reluzentes, mas eles não poderiam pagar por isso.
Eles sabem disso. E há também uma clara dimensão das políticas raciais nisso. Eles sabem que os cubanos brancos dominariam a sociedade. Veja, a Revolução Cubana, embora tenha lutado por muitos anos para assumir uma posição decisiva sobre a questão do racismo, implicitamente promoveu uma agenda antirracista. E eu acho que as pessoas sabem que um retorno à oligarquia é um retorno a uma hierarquia racial inaceitável para os cubanos negros, afro-cubanos e assim por diante. For Black Cubans, Afro-Cubans, and so on. And maybe the last question, other than Mexico, Talvez a última pergunta. Além do México, os países latino-americanos não têm realmente expressado uma forte oposição às ações do presidente Trump em relação a Cuba. Não temos visto muita atividade consistente. Pessoas dizendo, isso é errado, somos contra. Não houve muitas declarações ou detalhes divulgados sobre aquelas consequências terríveis que você mencionou, como cirurgiões sem eletricidade para realizar operações. Isso é realmente devastador. A Organização dos Estados Americanos também permaneceu em silêncio, até onde eu sei. Explique-nos sua interpretação sobre por que os países latino-americanos não estão na linha de frente defendendo Cuba. Por que eles permanecem praticamente em silêncio, com algumas exceções, como o México? Estou falando com você de Santiago, no Chile, onde os preços da gasolina aumentaram e provocaram protestos em todo o país. Mas também é um governo de extrema-direita. Quero dizer, você sabe, a América do Sul e a América Central passaram da maré rosa, quando Hugo Chávez estava em ascensão, para o que eu chamaria de maré de raiva. Os governos de Cast, Milei, Bukele, Noboa e assim por diante. Esses são governos de extrema-direita. Você sabe, Claudia Sheinbaum, do México, tem sido incrivelmente corajosa, enfrentando os Estados Unidos tanto quanto possível. Eu gostaria de ver o Sr. Lula, do Brasil, que está em ano eleitoral. Ele concorre à reeleição. Eu gostaria de vê-lo enviar alguns navios com petróleo da Petrobras para o mercado cubano. Eu gostaria de ver isso. Gostaria de ver o Brasil sendo tão corajoso quanto o México. E talvez, sabe, dado que estes são os últimos dias do governo de Gustavo Petro na Colômbia, embora seu sucessor, Ivan Cepeda, esteja concorrendo nas eleições, não há garantia de que a esquerda manterá a presidência. Acho que eles estão sendo extremamente cautelosos na Colômbia, evitando qualquer coisa que possa ser vista como interferência no que está acontecendo em Cuba. Mas Lula, com sua popularidade, poderia se safar disso. Pedro Sánchez, na Espanha, poderia enviar um navio de petróleo, processado por empresas espanholas ou o que fosse. Há muitos lugares com essa capacidade. Quero dizer, o país que, na minha opinião, deveria se envergonhar é Angola, cuja independência foi conquistada graças ao sacrifício dos combatentes cubanos. Angola, que é um país rico em petróleo, já deveria ter enviado um petroleiro há muito tempo e dito: não nos importamos com as consequências. Os cubanos não se importaram com as consequências quando vieram lutar para nos ajudar a libertar Angola. Nós também não nos importamos com as consequências. Aqui está um petroleiro angolano. Isso teria sido bom. E com certeza, e com sorte, depois que o petroleiro russo passar hoje ou nesta semana, veremos mais ajuda humanitária sendo entregue a Cuba. Espero que isso acabe se tornando uma história mais positiva do que negativa. Embora, é claro, acho justo ser bastante cético em relação a isso neste momento. Vijay, muito obrigado por se juntar a nós. Recomendo que nossos espectadores o sigam no X e também confiram o Tricontinental. Vou deixar os 2 links na descrição abaixo. Vijay viaja bastante, então é muito ativo no X e publica muitas coisas realmente interessantes por lá. Sou certamente um grande fã. Vijay, muito obrigado e espero que você volte em breve para um novo episódio. Certo, se cuida. Take care.